Mateus capítulo 9, o versículo 35, entrando no capítulo 10, o versículo 1. Mateus capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 1. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. A igreja pode se sentar. A cada domingo nós estamos, nesse ano C, estudando e também apresentando nas nossas homilias textos do Evangelho de Lucas. Mas hoje eu tomei a liberdade de trazer o Evangelho de Mateus dentro também de um contexto diferenciado para nós, um contexto que faz com que nós nos lembremos que esta semana para nós é uma semana especial, porque no dia 12 nós celebramos com muita gratidão a chegada do primeiro missionário americano aqui no Brasil, com o objetivo de instalar o presbiterianismo aqui no Brasil. Então, esse missionário tinha o nome de Ashbel Green Simon. E esse missionário queria fazer uma pergunta, meio indelicada assim talvez: quantos aqui têm menos de 26 anos de idade? Estamos todos, com mais de 26 anos de idade. Mas mesmo assim eu vejo muitos jovens, muitas carinhas jovens. Agora vocês imaginam que Simon era ainda mais jovem do que esses jovens que nós estamos vendo aqui com carinhas tão bonitas e que se olham no espelho todo dia e se reconhecem jovens porque são jovens, Mas Simon ainda era mais jovem do que esses jovens que estão aqui conosco hoje, 26 anos de idade. Simon, como missionário, então, chegou aqui no Brasil com 26 anos de idade e só exerceu o seu projeto missionário por, acredito que, agora eu confundi, por 8 anos, Por 8 anos. E por que por 8 anos? Porque teve a sua vida, assim, concluída nos planos de Deus, acometido de uma febre amarela. Então vocês imaginam um jovem que chega dentro de um projeto missionário e depois de pouco tempo no Brasil, a sua vida tem o seu processo finalizado aqui também no Brasil. Da vida de Simon, uma das obras muito até virada filme, nós vimos outro nessa semana também, a gente recebeu um trechozinho de um filmezinho sobre o diário de Simon, que virou na realidade um livro. Volta e meia vira uma peça na igreja, volta e meia vira um extrato de algum documentário, porque foi um livro importante, o Diário de Simon. Ali ele teve o cuidado de ir registrando, como o próprio nome diz, diário, as suas anotações diárias. E foi no auge da juventude, depois de chegar ao Brasil,
que nesses registros ele foi deixando para a posteridade. E um dos registros ali é exatamente deixar um pouco do que o motivou para vir para o Brasil como missionário. E lá no diário está assim registrado: ouvi hoje um sermão muito interessante do Dr. Hodge sobre os deveres da igreja na educação. Ouvi hoje de alguém, Dr. Hodge, um sermão em que tratava sobre os deveres da igreja na educação. Falou da necessidade absoluta de instruir os pagãos antes de poder esperar qualquer sucesso na propagação do Evangelho. Ou seja, alguém colocou em um sermão que o Simonton estava ouvindo essa realidade, a necessidade de instruir os pagãos antes de poder esperar qualquer sucesso na propagação do Evangelho. E mostrou que qualquer esperança de conversões baseadas em obra extraordinária do Espírito Santo, comunicando a verdade diretamente, e aí eu fiquei me perguntando o que era esse diretamente. Quando ele fala da necessidade da educação, é como se houvesse assim, algo que é dito e pela ausência da educação não consegue ser verdadeiramente assimilado, compreendido, porque o conhecimento requer efetivamente que a pessoa tenha o discernimento de acompanhar aquilo que lhe está sendo dito. E Simonton então coloca: esse sermão teve efeito de levar-me a pensar seriamente no trabalho missionário. Isso aí sacudiu Simonton quando ouviu essa questão, dessa necessidade de instruir acompanhado da apresentação do Evangelho, ou seja, uma coisa dependendo da outra, e isso de certa forma mexeu com Simonton. Ver-se inserido nesse propósito de fazer a igreja assumir o seu dever, o seu papel na educação, foi para o jovem Simonton um despertamento para que se tornasse missionário. E mais que isso, enxergar a educação como um caminho essencial para a compreensão do Evangelho. Pois havia ouvido do próprio Dr. Hodge, aspas, qualquer esperança de conversões baseada em obra extraordinária do Espírito Santo, comunicando a verdade diretamente, não é bíblica. Ou seja, uma compreensão da mensagem do Evangelho, do significado que ela tem, o significado que ela traz e que opera na vida da pessoa, não se estabelece como obra de magia. O que é extraordinário não é a mensagem. Quem é extraordinário é o Espírito Santo. Então, para que haja discernimento, é preciso estar acompanhado da educação. E também em seu diário, Simonton registra: um dos meios indispensáveis para assegurar o futuro da igreja evangélica no Brasil é o estabelecimento de escolas. Estabelecimento de escolas. E aí ele completa: o Evangelho dá estímulo a todas as faculdades do homem. Isso é sério, no sentido de compreender o que o Evangelho faz e como faz. O Evangelho dá estímulo a todas as faculdades do homem e o leva a fazer maiores esforços para avantajar-se na senda do progresso. Ou seja, se o Evangelho por si só ele chega como estímulo, mas se você não tem o caminho, aquilo se perde em si próprio. E o caminho que Simonton enxergava era o caminho da
educação. Ou seja, não basta alguém falando para o outro, querendo como que abrir um buraco na cabeça do outro e colocar alguma coisa, se não há uma possibilidade de discernimento. E essa possibilidade, ela é, segundo Simon, eu entendia, oportunizada pela educação. E acredito que nós também hoje, depois de tanto tempo, que conseguimos compreender o valor que a educação tem, o que ela gera numa pessoa, o que o alcance do conhecimento faz numa pessoa, nós mais do que nunca vamos compreender esse valor da educação. E assim, queridos, fortalecido por essa visão e sustentado pela comunhão com Deus, em apenas 8 anos, agora sim, confirmou que é 8, em apenas 8 anos, o jovem Simon deixou marcas profundas, mesmo falecendo em 1867, ele chega em 59, aqui no Brasil. Simon criou o primeiro curso de alfabetização. Olha que coisa linda! O primeiro curso de alfabetização para adultos, visando popularizar a leitura da Bíblia. Ao sacerdócio universal dos crentes aí. Não é só alguém falando, não é só uma mensagem direcionada, precisa ser uma mensagem compreendida. E aí então Simon cria o primeiro curso de alfabetização. Simon, junto com o seu cunhado, funda a primeira livraria protestante. E Simon lança em 1864 o jornal Imprensa Evangélica. Curso de alfabetização, livraria, jornal. Tudo ligado à educação como base. Portanto, queridos, o jovem Simon, nos 8 anos do seu ministério no Brasil, deixou-nos esse legado de obras ligadas diretamente à educação, mas certamente temos muito mais a agradecer nesta semana que completamos o aniversário da chegada do presbiterianismo no Brasil. E como podemos celebrar? Aí vem o ressignificar, porque aí nós temos, relembrar para louvar, agradecer e ressignificar. E como? Celebrar nossa identidade presbiteriana é também renovar este compromisso, sermos uma igreja que valoriza a educação, que proclama a boa nova com clareza, que forma homens e mulheres capazes de refletir, capazes de discernir para transformar o mundo à luz do Evangelho. O Evangelho não é força que limita, como muitos acham, no sentido de estando ali no meio, tendo sido ensinado no Evangelho, tá bom, não precisa mais nada. Não, pelo contrário, o Evangelho desperta, educa e potencializa o ser humano em todas as áreas da vida. É, portanto, missão, dever da igreja, formar cidadãos mais preparados, mais conscientes e ativos na construção de um mundo melhor. Sem a educação, como nos preparar para enfrentar um mundo de tantos contravalores do reino? A preocupação com a educação e, por conseguinte, com a formação integral de seus membros, oportunizando a capacidade de uma reflexão crítica sobre a realidade, é uma importante ferramenta na realização da missão da igreja. É missão da igreja valorizar a educação, a ampliação do conhecimento, as possibilidades
que a educação nos dá. E aí nós vamos ao texto. Olhando para o texto do Evangelho de Mateus, vemos que Jesus, o grande mestre, ensinava lá na sinagoga. Jesus andava visitante, ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Ensinar, educar, dar possibilidade de ampliar o conhecimento. Olhando então esse texto, nós vemos que Jesus, o grande mestre, ensinava, pregava e curava. Ensinava, pregava e curava. Ele via o povo aflito como ovelhas sem pastor e deu aos discípulos autoridade para continuar a sua missão. Assim também a igreja é chamada a educar, a ensinar e a formar discípulos que entendam o Evangelho como a boa nova do reino e que supre as necessidades do povo em seus anseios, em suas dores, em suas necessidades. Se olharmos para o ministério de Jesus, temos que seu serviço ao povo em nome do Pai, ele anunciou o reino, denunciou as forças do antirreino, fez o reino de Deus acontecer na vida do povo, livrando os vulneráveis de suas enfermidades, fazendo-os acreditar na sua divindade de filhos de Deus, libertando-os de toda escravidão. E nós, a igreja que nasce com a vocação de reconhecer o seu dever com a educação, identificamos nela, depois de 166 anos, essa vocação? Proclamamos uma mensagem de maneira compreensível para o nosso tempo, a semelhança do que Jesus, nas estruturas de seu tempo, fez, anunciando o reino e denunciando as forças do antirreino, compromissados em fazer acontecer o reino de Deus na vida do povo, livrando os vulneráveis de suas enfermidades, fazendo-os acreditar na sua dignidade de filhos de Deus, libertando-os de toda a escravidão, assim como Jesus fez. Compreender o dever da igreja na educação deve levá-la a apresentar uma nova visão de mundo para as pessoas do mundo de hoje. Deve levá-la a apresentar uma nova visão de mundo para as pessoas no mundo de hoje, amparada nos ensinamentos de Jesus, colocando-nos em prática. É preciso juntar objetividade, aprendizagem, afetividade, sonho e vida plena, para que se possa ver cada pessoa alcançada pela graça com um novo olhar, esperançoso de um novo mundo, que começa com uma ação nova, que agrega mulheres e homens novos, transformados pela graça que se manifesta no amor de Jesus, que alcança a todos. Que aprendamos com Simon, mas sobretudo com Jesus, o mestre por excelência, a unir fé, educação e missão, para que vidas sejam transformadas. Jesus levava a sério a vida e as lutas das pessoas a quem ele ensinava. Levava muito a sério. Era um ensino que transformava o ouvinte e deixava-o com sede crescente de conhecimento de Deus. Sua pregação era contextualizada
no espaço e no tempo. Tinha objetivos claros de alicerçar um novo modo de pensar e de agir no coração de quem o ouvia. Parece que o nosso coração ardia, não era assim que lá em Emaús se falava? Nosso coração ardia. Era um ensino que provoca esse sentimento. Se desejamos continuar pregando e vivendo o Evangelho, precisamos assumir educação como um dever. Dever da igreja. Educação. Pois da educação depende o desenvolvimento humano e, por consequência, o progresso do mundo criado por Deus. Cabe à igreja formar cidadãos conscientes, críticos e comprometidos com a construção de uma sociedade melhor. E isso só pela educação. Sem educar, nós nos tornamos escravos uns dos outros. Alguém vai falar e alguém diretamente vai obedecer sem que tenha a capacidade de ouvir e discernir aquilo que está ouvindo. Que Deus nos liberte da escravidão pela educação. E nos perguntemos como está a educação no nosso país. Quantos têm acesso à educação e quantos estão excluídos da possibilidade de educação? E a quantos interessa a educação não chegar para as pessoas? Que nessa semana Simon nos ajude a refletir sobre a nossa missão, que é dever da igreja à educação. Que sejamos uma igreja que educa. Quem sabe um tema, né? Hoje discutimos temas, né? Que sejamos uma igreja que educa. Educa para a vida, não educa para ganhar dinheiro. Precisamos do dinheiro, mas não educa para os privilégios, mas educa para a vida integral do ser humano. Deus nos abençoe.